É assim. É. Tá bom. Tá. Então, no primeiro bloco, eu vou conversar a respeito do que é demência, coisas assim, tá? A gente vai falar depois sobre prevenção. E, por último, eu gostaria de conversar sobre mitos, e o que é mito, o que é verdade, coisas assim, tá? Queridos, sejam bem-vindos ao nosso 25º Sessentônica. Obrigada pela companhia, por estar aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre um dos grandes medos que temos com a chegada da velhice, o fantasma da demência, que atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Um número que deve triplicar até o ano de 2050. Muitos brincam, olha o alemão, mas sempre com aquele medo pairando no ar. Quando sabemos que algum parente ou conhecido com o diagnóstico da demência aparece para a gente, logo a gente é acometido daquela sensação de que será uma viagem sem volta e sem saída. E pior, com a desconfiança de que a gente também poderá estar condenado no futuro. Embora seja mais comum na velhice, que já está instaurado esse problema, ela não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Ela pode vir antes. Ela pode vir em qualquer fase da vida. Você sabe? Mas também você pode tomar medidas para manter o seu cérebro saudável e evitar o declínio cognitivo dele. Por isso, o nosso tema hoje é como nos prevenir das demências. A gente vai conversar e muito com 3 profissionais especialistas neste assunto. Mas antes de iniciar a nossa roda de conversa a respeito disso, eu gostaria de pedir a licença a você e convidá-lo para fazer uma reflexão, pois hoje, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E a parcela negra da nossa nação, apesar de representar a maioria da nossa população, com 55,8%, é a parcela menos escolarizada, são os que recebem menores salários, são os brasileiros que têm mais chance de morrer assassinados. De 513 deputados federais, apenas 24% são negros. E essas diferenças são causadas pelo racismo estrutural existente na nossa sociedade, que deságua nessa desigualdade e falta de oportunidade. E como disse Angela Davis, não basta se dizer não racista, é preciso ser antirracista. E para isso, empatia, acolhimento e atitude são palavras que precisamos colocar nas nossas ações diárias. Por isso, hoje, num programa sobre longevidade, também criamos essa janela para refletir sobre respeito e igualdade. Mas é isso, minha gente. Para começar a nossa conversa sobre como prevenir as demências, aguardamos que você envie as suas dúvidas, comentários e perguntas pelo nosso WhatsApp. 51965374474. Pelo Instagram, @Rádio Supersônica, pelo facebook.com/Rádio Supersônica, onde você também pode assistir a nossa live. E no site, radiosupersônica.com. Aqui no estúdio da Supersônica, a gente conta na nossa roda de conversa com esses 3 super especialistas aqui, que é o Dr. Alberto Maia. Boa tarde. Boa tarde, Karim. O Dr. Alberto Maia, ele é neurogeriatra do Centro da Memória do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre e também coordena o grupo de familiares de pacientes com Alzheimer deste hospital.
Estamos também com a Daniela Stein. Oi, Dani. Oi, pessoal, boa tarde, obrigada pelo convite. A Dani é uma pessoa apaixonada por pessoas e histórias de vida. Ela possui mais de 25 anos de atuação na área da longevidade, com foco na educação para a saúde do adulto idoso. E é pós-graduada em geriatria, gerontologia interdisciplinar e ciências do exercício. É membro da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, seção Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde ela coordena os grupos de apoio, desenvolve programas presenciais e online de gestão dos 60+, e atende nos programas em casa personalizados, para prevenção e manutenção de prejuízos nas demências, com os propósitos de sentido, felicidade e dignidade, com atividades físicas integradas. E com toda essa bagagem que ela tem, a Daniela, então, compartilha essas experiências também como palestrante sobre longeviver na saúde e nas demências, com qualidade de vida. E aqui também a gente está, oi, Eduardo, com Eduardo Rostin. Sabe? O Eduardo é médico psiquiatra, especialista em idosos há mais de 20 anos, proprietário da Vitalis Moradia Sênior e é coordenador da disciplina de psiquiatria geriátrica do Centro de Estudos José de Barros Falcão e do Instituto Abuchaim. E ele é o atual presidente da ABRAS, Regional Rio Grande do Sul, que tem o foco em ajudar os familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer a conviver com esta doença limitante. Boa Queridos, tarde, Karen, ouvintes. A presidência da ABRAS é a herança do Dr. Alberto Maia e da Daniela Stein, então continuando um trabalho aqui. Estamos aqui. Uma longa data dos três. Que é legal estar junto aqui com o pessoal. Que bom. Essa é boa coincidência. Militantes Ótimo. da ABRAS. Pois eu gostaria, assim, primeiro de perguntar para vocês, começar perguntando o que é demência. A gente tem um pouco assim ainda uma ideia de que demência é uma coisa de loucura. O que são as demências? E muita gente, quando fala em demência, remete direto a Alzheimer. Demência é Alzheimer? É sinônimo de Alzheimer? Boa pergunta. Eu acho que esclarecer isso é um bom ponto para iniciarmos as conversas. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Karen. Legal estar aqui com a Daniela e com o Eduardo. Pessoas experientes já nessa área também. E dizer o seguinte, que a questão toda, demência, no senso lato, seria perda da mente, né? Mas hoje em dia é uma expressão que é usada e é restrita ao quadro de perdas cognitivas e alterações de comportamento dos idosos, né? Quando a gente fala demências, a gente fala de um grande guarda-chuva. Esse guarda-chuva engloba vários tipos de demências, né? E a principal delas é justamente a doença de Alzheimer, que é ao redor de 60%, 65%, e por isso que é mais falada. E, além disso, é por isso que, em geral, é confundida os dois termos, né? Demência, Alzheimer. Na verdade, demência é um guarda-chuva e o Alzheimer é a principal das demências. Existem outras demências menos comuns. E a grande importância dessas doenças é que, embora sejam eventos raros, né, as demências em relação à saúde no idoso é sempre o menos provável, isso é sempre importante deixar claro, elas vêm aumentando o número de casos absolutos porque a população vem envelhecendo. Então, do ponto de vista individual, o risco de alguém desenvolver demência é baixo, mas do ponto de vista de saúde pública é um grande problema, porque o número de idosos demenciados, né, a cada vez cresce mais. E é por isso que a sociedade, aos poucos, cada vez estuda mais e cada vez tenta se adaptar mais de como lidar com esses pacientes tão especiais. Né? Mas a demência, ela é inevitável? Bom, essa é uma questão importante. Até pouco tempo atrás, né, 20, 30 anos atrás, se pensava que sim. Principalmente os casos de Alzheimer. Se tinha como preveníveis mais as demências vasculares. Né? Mas desses últimos 20 anos, o que tem surgido são vários estudos demonstrando que, na verdade, tudo depende do estilo de vida, Karen. E é isso que é muito importante as pessoas se conscientizarem. Porque essa mudança do estilo de vida tem que se dar desde a primeira infância. Né? A escolaridade, por exemplo, tem um dos papéis mais protetores no surgimento de quadros demenciais, né?
ela já começa a interferir desde a infância. Inclusive, tem um aspecto interessante. No primeiro mundo, a curva de número de casos demenciais já vem decaindo, né, nos países do primeiro Olha. mundo. Assim, em compensação, no terceiro mundo, ela continua subindo, impulsionada por um jato, né, porque continua ainda assim esses fatores de risco justamente relacionados ao estilo de vida pouco valorizados em termos da história das pessoas. Mas te respondi diretamente, sim, a demência, inclusive o Alzheimer, todas as demências são preveníveis. As pessoas ligam muito a questão do Alzheimer com a questão, o fator genético, Eduardo. Isso tem relação? Bom, primeiro que toda doença ela vai ter alguma relação genética. A gente herda uma carga genética dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, enfim. Então isso contribui de alguma forma. Por exemplo, na hipertensão, por exemplo, diabetes, não seria diferente para um quadro demencial ou para um Alzheimer. A grande vantagem, a gente pode assim dizer, é que no Alzheimer essa é uma carga genética restrita a um Alzheimer precoce, que é antes dos 55 anos de idade. E isso é importante porque as pessoas, os familiares que têm alguém com Alzheimer ficam muito preocupadas. Se meu pai tem, eu vou ter também. Isso não é uma relação assim direta. É uma taxa bastante baixa para a gente fazer essa afirmação. Agora, se é um Alzheimer que começa antes dos 55 anos de idade, aí sim, a gente tem um fator genético mais importante e a gente tem testes genéticos, inclusive, que a gente pode realizar nos familiares. Mas somente nesses casos, senão a gente causa um pânico nas pessoas e todo mundo vai sair atrás de fazer exames, de investigar, e o estresse vai ser muito mais predizente de um quadro demencial no futuro, viver sob um estresse, do que levar a sua vida com todas as questões de prevenção que a gente tem para fazer, tendo algum risco, se o familiar tem Alzheimer, maior do que quem não tem Alzheimer na família, mas um Alzheimer após 55 anos, esse risco é bem mais baixo do que um Alzheimer precoce. Enfim, avós, tem como que se quer, tem exames que predizem Assim, várias formas de demência a gente pode estar investigando, mas hoje se reserva isso muito para os estudos, porque a gente ainda não tem protocolos que possam ser estabelecidos ainda mais em saúde pública. sim. Os exames são caros, acesso aos exames são difíceis, mas no Alzheimer precoce, sim. E aí, aquele filme Para Sempre Alice é um caso, né, em que ela, uma professora, doutora, e ela desenvolveu Alzheimer antes de 55 anos. Com 3 filhos, eles resolveram esgotar todos os testes genéticos. Um filho fez, não me lembro se era o filho ou a filha, um deles fez e comprovou que ele tinha carga genética, então alta chance de vir a desenvolver o Alzheimer. A outra fez e não tinha. E a terceira resolveu não fazer os testes e viver a vida dela, né, conforme o vento soprasse. No caso do Alzheimer tardio, né, realmente, alguns indicadores genéticos, uma apolipoproteína E, que inclusive a dosagem é acessível hoje em dia, mas o problema como o Eduardo disse, nós não temos uma intervenção que vai mudar a história das coisas, e além disso, são exames que fazem uma previsão muito problemática, né, com muita falha. Com muita falha, então... Então não há sentido ético, né, em a gente oferecer esse, entre aspas, estresse extra, como o Eduardo lembrou, se a gente não vai poder ter uma intervenção. O que é mais importante, né, Karen, é mostrar para as pessoas que, mesmo que tenham um familiar com a doença, isso é uma carga genética. A carga genética, existe uma metáfora que tem sido usada frequentemente, né, que a carga genética que a gente traz é uma arma carregada, né, é uma arma com a munição ali. O que puxa o gatilho é o estilo de vida. O estilo de vida. E o Eduardo lembrou, a diabetes. Né? Exatamente. A diabetes é assim, a pessoa pode ter pai, mãe, avô, todos diabéticos, mas se o estilo de vida dela for de uma maneira específica, ela não vai despertar a doença, né? O gene não vai ser despertado. A mesma coisa vale para os quadros demenciais. O fato de ter um familiar com a doença realmente aumenta a probabilidade, mas é possível de mudar essa história, né, de acordo com as modificações de estilo de vida. Bom, dizer que é um prazer estar aqui com esses
amigos e colegas é mais do que, né, uma satisfação. O que é bacana a gente também trazer dentro desse contexto é justamente contextualizar, porque são doenças multifatoriais, progressivas, né, e que envolvem uma série de questões. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, as pessoas estão achando hoje que todas as pessoas que tiverem algum tipo de sintoma ou característica vão ter a doença de Alzheimer. Como tem várias demências e é preciso entender que o envelhecimento é progressivo também e que tem características específicas. Por que aos 60 esse é um determinante cronologicamente mais... tem uma curva acentuada a idade, né? Porque justamente as pessoas não têm o estilo de vida adotado desde a infância. Então, se nós tratarmos a educação para a saúde como algo que vem à prevenção, e por isso achei interessante e provocativo a gente vir aqui hoje falar sobre prevenção nas demências, é que a gente tem que falar na educação lá no início, né? Esse autocuidado com a orientação dos médicos e trazer essa pesquisa tão importante, mas de uma maneira para validar o que já é feito hoje nas outras doenças, né? Para que haja essa modificação no estilo de vida e que haja uma diminuição dos fatores de risco quando herdados familiares, né? Então, as pessoas precisam entender que a gente não nasce demente, a gente acumula uma série de questões, né, ao longo da vida relacionadas à saúde, e isso, então, vai aumentando essa equação matemática até ter um diagnóstico de um tipo de demência ou até mesmo de maior incidência, que é a doença de Alzheimer. E nem se nasce programado para ter a demência, né? Não é um determinismo biológico, né? A gente realmente a gente nasce com nossa genética, com as contribuições paternas, maternas, e a gente vai ter a contribuição do ambiente e do nosso comportamento frente a isso. Então é modulável. A gente pode dizer que a gente pode modular esse estilo de vida. E isso é fantástico. Hoje na mídia a gente ouve 25% é genético e 75% seria o estilo de vida. Então a pergunta é o que as pessoas estão fazendo para melhorar essa qualidade de vida antes mesmo de ter um diagnóstico, né? E quem elas estão buscando para ter mais incentivo para que essa possível doença não venha a acontecer, se há tantos indicativos para modular essa qualidade de vida no estilo de vida, né? Isso. E o processo demencial, né, Eduardo, Daniela, ele é lento, né? Ele é um processo inflamatório, de destruição neuronal que é muito lento e começa muito tempo antes dos sintomas surgirem. Por isso que, quando se fala em prevenção, né, é muito importante lembrar, isso, nessa linha que a Daniela estava explicando, que tem que se começar 20, 30 anos antes, então ao redor dos 20 anos, dos 30 anos, né? Quanto antes, em qualquer idade que a pessoa puder fazer essas modificações é melhor, mas se puder começar, né, ali para a década dos 20 anos, 30 anos, vai ser muito mais eficiente, né, o resultado da prevenção do que se começar posteriormente. Mas esse conceito de que o estilo de vida influencia várias doenças é muito... utilizado em várias patologias. E no caso da doença de Alzheimer, também são os fatores de prevenção têm muito em comum com outras doenças também. Então, na verdade, a vantagem, né, não vem só especificamente para uma doença. A gente está falando em saúde geral. Geral. Né? Exatamente. E por isso, então, nós vamos falar disso no nosso próximo bloco. Porque agora a gente vai falar da nossa sessentônica do dia. Nesta 25ª edição do nosso programa, a sessentônica é Alcione Dias Nazaré, nascida em São Luís, do Maranhão, no dia 21 de novembro de 1947, ou seja, amanhã ela vai estar de aniversário. Seu nome de batismo foi ideia do seu pai, inspirado na personagem Alcione, protagonista do romance espírita Renúncia, psicografado por Chico Xavier. Ela é a 4ª dos 9 irmãos. Alcione tem mais 9 irmãos que seu pai teve com outras mulheres. Veja só. E graças ao seu pai, policial, aprendeu a tocar diversos instrumentos de sopro, como o trompete e o clarinete, que começou a praticar aos 9 anos. Sua primeira apresentação profissional foi aos 12, na Orquestra Jazz Guarani, regida também por seu pai. Certa noite, o crooner da orquestra ficou rouco, sendo substituído pela menina. Na ocasião, cantou a canção Pombinha Branca e o fado Ai Moraria.
Aos 18 anos de idade, formou-se como professora primária na escola de curso normal. Lecionou por 2 anos, quando foi demitida aos 20 anos, por ensinar a seus alunos como se tocava trompete. Coisa boa que foi demitida, né? Às vezes a gente acha que é ruim ser demitida, querendo passar o aprendizado que recebeu. Mas isso não agradou a direção da escola, que era muito rígida. Em 1972, depois de já ter conquistado a cena de São Luís, Alcione mudou-se para o Rio de Janeiro, partindo para uma carreira nacional e internacional de sucesso, recebendo a alcunha de rainha do samba. Marrom, como também é chamada, já foi indicada 6 vezes ao Grammy Latino, do qual saiu vencedora em um deles, e recebeu o prêmio da música brasileira em 2015. Agora, receba na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, Lady Brown, cantando seus clássicos com sua voz rouca e cheia de swing.
Meu nome tem uma série maravilhosa. Oi, Sessentônico, estamos de volta depois de ter ouvido Marrom cantando A Loba, Sufoco, Não Deixe o Samba Morrer. E cá estamos, então, falando sobre como prevenir as demências. No primeiro bloco, a gente falou sobre o que são as demências, né? Sobre como, se elas são ou não hereditárias, se são genéticas e o que a gente, então, pode realizar com relação às questões não de tratamento, mas que quanto mais cedo a gente começar a mudar o nosso estilo de vida, melhor, porque é principalmente por meio da alteração, da mudança de hábitos, que sim, é possível prevenir essas demências. E ficamos, então, neste bloco, falar com relação a esta mudança e que tipo de comportamento, então, a gente pode passar a adotar para fazer essa prevenção. Então, rapazes e Daniela, a dama do dia, quais são os hábitos, que estilo de vida é esse que a gente pode adotar? E aí, né, doutor Alberto, o senhor estava falando que o processo de demência ele vai se instalando muito vagarosamente. Leva 20, 30 anos, isso me surpreendeu. Sim, é um processo gradual, né, de alterações patológicas que depois vai desencadear a perda de memória muito tempo depois. E entre as formas de prevenir, que a gente falou, então, a questão do estilo de vida, né, a escolaridade é que tem se mostrado uma das mais importantes, porque, cara, acontece o seguinte, já está bem demonstrado isso, de que quanto maior o número de anos de escolaridade formal, né, menor o risco de desenvolvimento de qualquer tipo de demência. Isso há bastante tempo se sabe, né? Então, pessoas que fazem o segundo grau, curso superior, pós-graduação, o risco fica cada vez menor. Claro que alguém vai poder citar, mas eu conheço um físico nuclear que teve um Alzheimer. Pode acontecer, mas o risco é menor. É que nem o cinto de segurança, né? A gente diminui o risco do traumatismo craniano com o cinto de segurança, mas não é uma segurança 100% absoluta. Agora, a doença é democrática, né? Pois é. Então, exatamente. Agora, na verdade, a escolaridade então tem esse papel, porque ela é a teoria da reserva cognitiva. Quanto maior o nível de aprendizado que a pessoa vive ao longo da sua história, né, mais robusta vai ficando a rede neuronal. Mas deixa eu lhe perguntar. Por exemplo, a pessoa não fez uma... Porque aqui no Brasil, grande parte da população não fez sequer o curso superior. Mas digamos que ela venha fazendo cursos. Né? Isso é válido? Sim. Então, quer dizer, é só para demonstrar, né, a importância da escolaridade, essas análises quantitativas em relação ao risco de Alzheimer, mas mostra, na verdade, que qualquer tipo de aprendizado, né, é capaz de modificar o cérebro, aumentando isso que eu estava falando, que é a reserva cognitiva. Quanto mais se aprende, e qualquer aprendizado vai servir para isso, né, mais robusta fica a rede de neurônios, mais rígidas ficam as sinapses, mais resistentes a qualquer processo patológico. Então a pessoa vai demorar muito mais tempo para expressar uma demência, no caso de ter se ela tiver uma reserva cognitiva alta. Então, em qualquer fase da vida, a novidade, né, é uma coisa boa para o cérebro, né? O aprendizado de coisas novas. E isso é que faz toda a diferença. Esse é um dos aspectos da prevenção. Agora, o outro, que é bem a área da Daniela, que é justamente a questão da atividade física. Né? E aí, Daniela? Nós falamos no intervalo sobre a questão de planejar, né? Uma viagem, por exemplo. Até para viajar, para ter uma semana com prevenção, com boas ações e com boas rotinas, a gente precisa pensar, né, sentir para poder agir. Então, numa doença que tem tantos multifatores, se a gente não tiver... Primeiro, eu acho que dentro da prevenção, a busca por médicos, no caso, neurologistas, psiquiatras, como aqui estamos com os colegas, e um geriatra, são os médicos que a gente indica, né? Um check-up sempre é importante,
porque é importante esse olhar clínico junto com a história de vida, para que a gente possa encaminhar e definir melhor que tipo de doença está, né, acontecendo, e para também o manejo não farmacológico ser o melhor indicado. Nas atividades referentes especificamente da atividade física e o exercício, que são coisas diferentes, mas combinadas, a gente tem uns estudos e muitos congressos, a gente tem falado muito a respeito da dupla tarefa, que são atividades combinadas ou multicompetentes, que são atividades combinadas. Por exemplo, eu faço uma atividade física que é caminhar com o meu cliente, né, dentro das possibilidades dele, faço uma avaliação, uma anamnese, entro em contato com o médico e faço uma caminhada onde ele vai conversar comigo sobre determinado assunto, ou então ele vai cantar uma música. Nós vamos fazer atividades de dupla tarefa. Daniela, tu falou uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Tu falou que atividade é diferente de exercício. Qual é a diferença? Porque a gente fala uma coisa como se fosse a outra. Perfeito. Tudo que nós fazemos são atividades, né? Na verdade, nosso dia a dia é repleto de atividades. Então, toda atividade que é feita de uma maneira que não é condicionante, que não tem um propósito de repetição, é uma atividade. No caso, uma atividade física nós levantamos, nós sentamos, nós tomamos banho. São atividades de função do dia a dia, mas elas não são feitas como um treinamento, como um estímulo que a gente faz. No exercício físico, não. A prioridade é que a gente possa condicionar, mas não só com o olhar da valência física. Esse eu acho que é o grande estímulo hoje, para que as pessoas possam se interessar por praticar, seja uma atividade física que não tenha continuidade, como um treino dentro de uma musculação, um cardiovascular, mas que tenha continuidade dentro das suas possibilidades. Eu li em alguns sites aí falando que, orientando, por exemplo, que para a prevenção a corrida era uma das atividades mais indicadas. Isso é válido? Essa é uma questão interessante, porque tem estudos que fazem jus à corrida, porque tem um benefício importante, mas a pergunta é, o que é essa história de vida dessa pessoa, e se a pessoa corria antes? Ela gosta de correr, ela tem capacidades osteoarticulares para essa atividade, ela está no mesmo momento, porque geralmente a gente pensa na gente, mas isso faz, aí tu pergunta, quanto tempo faz que tu corria? Aí a pessoa diz assim, fazem 10 anos. Mas 10 anos é muito tempo, 5 anos é muito tempo. Então, nós temos que avaliar. Hoje tem estudos importantes na área da massa muscular, né, da musculação, do pilates, onde há uma melhora da massa e do volume muscular. Então, tem que haver uma combinação de interesses ligados ao dia a dia das pessoas, com a história de vida e com as capacidades funcionais, né, motoras e cardiovasculares, uma combinação. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Não tem fórmula pronta. Talvez esse seja o nosso maior desafio, porque essa é uma doença com tantas multifatores, com tantas comorbidades, que são doenças que se sobrepõem, porque as pessoas não fazem a prevenção primária, que é quando não tem doenças, que quando chega a doença, por onde a gente começa? Então, a gente entender esse mapa, né, da vida dessa pessoa é importante, para a gente poder prescrever a atividade física adequada, junto com a orientação dos médicos. Mas para quem está se prevenindo, que não ainda nem pensou lá, não está nem pensando, existe uma orientação do tipo, você nem imaginou, tem um exercício mais... Claro, nós também temos protocolos e diretrizes dentro da área da atividade física e do exercício. O que eu sugeriria para as pessoas é assim, se movimente, né? É importante se movimentar. Se tu és uma pessoa que está muito acostumada a ficar sentado, vamos fazer uma compensação com o corpo, vamos se levantar. Existem estudos que hoje referem que a expectativa de vida aumenta em até 7 anos, pessoas ficam mais tempo em pé, em função do sedentarismo e da falta de atividade física. Então, tem pequenas atitudes, se movimentar mais, procurar fazer mais atividades que envolvam outros grupos musculares, e não é só atividade física. Quando a gente fala numa qualidade de vida relacionada à doença de Alzheimer e às demências similares, é importante a gente pensar nessa combinação de atividades que vão trazer saúde, né? E não é só o exercício. Né? E o exercício, e outras coisas. Ele vem dentro do contexto, que é o outro aspecto importante da prevenção, que é o controle dos fatores de risco para a doença cardio e cerebrovascular. Né? Então, isso com certeza ajuda muito na prevenção de qualquer demência. Se a pessoa tem a pressão alta, controlar, se tem diabetes, controlar, evitar esses hábitos como o tabagismo, que na verdade
processam um envelhecimento mais rápido do organismo, né, e acabam trazendo doenças coronarianas, doenças das artérias do cérebro. E tudo isso, o exercício ele se encaixa nesse contexto. A atividade física aeróbica regular, ela tem esse papel de reduzir riscos cardiovasculares. Por isso, comentava lá no primeiro bloco de que o estilo de vida, que também é bom para outras doenças, também Exatamente, evitam e previnem. Para várias outras Aham. coisas. Deixa eu aproveitar o Exatamente. gancho, aproveitar, que bom que tu falasse isso, porque dentro das doenças crônicas neurodegenerativas, o estímulo da atividade cardiovascular vai promover hormônios importantes no nosso corpo. Nós temos uma orquestra sinfônica perfeita, que bem atuante, vai promover o uso de hormônios como a dopamina, a serotonina, né? Entre outros, o BNDF, que é um hormônio que a gente produz e que dá bem-estar, a oxitocina, né? E outros tantas inas importantes aí para a gente trabalhar. E tudo isso está na gente. Então, sair do sedentarismo é um bom negócio. E talvez a grande notícia é que isso é bem acessível e bem barato, né? Para a Exatamente. questão cardiovascular, por exemplo, é 30 minutos, 5 dias na semana de caminhada. É 30 minutos. 30 minutos de Podem caminhada, ser fracionados, né, 5 Eduardo? dias pode, 5 dias na semana, eles são fatores protetivos de doença cardiovascular, que vai prevenir também as questões relacionadas às demências, tá? Que tem associação com a questão circulatória. Então, é barato, está à disposição, é só tu te programar, né, e ter um tempo para fazer isso. E, bom, Dá para colocar em fazer prática, né? caminhando com o cachorro, então, passeando com o cachorro. Até melhor. Exato, é como o professor Moriguchi fala, né? Tem que ser uma atividade também que a pessoa se sinta confortável. Quando se fala em pessoas de mais idade, né? Também, na velocidade que a pessoa tiver condições de forma muito importante, a Daniela lembrou bem, é se movimentar, né? Porque Sim. o Homo sapiens, ele na verdade teve aquela evolução, ele está sempre em movimento. O caçador-coletor se movimentava para achar comida, né? E o problema é que agora a gente tem comida em qualquer esquina, em qualquer geladeira. Agora tem que substituir isso por uma atividade física que seja ordenadora do organismo. Mas tem um terceiro aspecto de prevenção que é importante também, Karen, que é justamente, e esse ainda é motivo de muitos estudos, ainda alguma controvérsia, mas com certeza cada vez se afirma mais que a interação social, né, tem um papel na prevenção de quadros demenciais, né? Quanto maior a interação, isso é inversamente proporcional ao risco de Alzheimer. E isso é uma das coisas que também não costuma ter custo nenhum, né? E que faz toda a diferença, né, no estímulo do cérebro e na apresentação de novidades para o cérebro das pessoas. Tem um trabalho bem interessante que ele já tem mais de 70 anos que está sendo conduzido. Se o pessoal botar na internet, no YouTube, o estudo mais longo sobre a felicidade vai achar. Quem está pesquisando agora, o quarto diretor é o Robert Waldinger, e ele fala muito isso. Eles estudaram ao longo de todos os anos, foram acompanhando alguns adolescentes norte-americanos de classe alta e classe baixa em Nova York, e foram acompanhando o que acontecia, acompanhando desde a ficha de saúde, os exames médicos, o que vinha acontecendo na vida deles. Depois foram fazendo também, já tinha ressonância de crânio, foram fazendo vários testes e foram vendo que o que fazia com que eles tivessem um melhor índice de felicidade, de qualidade de vida, não estava no colesterol, embora seja importante uma boa alimentação, mas não estava nos índices de colesterol. Estava nos índices de relacionamentos íntimos saudáveis. A tua capacidade de estabelecer bons relacionamentos ao longo da vida, ele não só te dá uma sensação de amparo na hora que tu mais precisa, e aí mesmo na hora que tu está com uma notícia triste, tu pode te sentir razoavelmente bem por ter alguém que te apoia, como também melhora a capacidade física. Esses indivíduos têm menos doença física e têm menos declínio cognitivo, que é a nossa pauta de hoje. Claro. Então, muito bem trazido pelo Maia, a questão que fecha essa tríade, né, é a questão de interação social e construção de relacionamentos saudáveis, que não é assim quantos amigos eu tenho no Facebook. Sim. Não vale. Realmente a pessoa que tu sabe, tu vai contar com ela. Pessoal. É isso. Pessoal, real, Isso. não virtual. E isso se relaciona, não necessariamente é uma relação de casamento ou familiar. Isso pode ser uma relação de amizade. Claro. Até porque relações de casamento
que não são saudáveis, um casamento ruim, em que tu tem muito estresse, ele pode inclusive te prejudicar, ele é tóxico. Tá? Então é importante que a gente olhe não como relação casamento, embora uma relação de casamento saudável é uma relação íntima potente. Mas não só, relações de amizade também. E aí a sugestão do Maia, que é da gente ir trocando os hábitos, né, em vez de pedir a pizza, né, nem que seja ir caminhando até o restaurante, ou pegar os ingredientes e fazer isso, enfim, fazer o movimento. Porque existem estudos que afirmam que pessoas casadas têm uma longevidade maior, não? Sim, porque em geral os casamentos longos entende-se que são boas relações. Mas isso não é uma regra. Maus casamentos são, como disse a Daniela, tóxicos e podem prejudicar. A questão é a tua interação com a pessoa que está contigo. É ter fortes relacionamentos, fortes no sentido de que tu tem a segurança de que aquilo é realmente uma amizade e tu vai contar com essa pessoa no momento em que tu precisar. Pode nem ser uma pessoa que tu encontra frequentemente, mas tu tem relações que tu sabe que tu vai com amigos. São relações seguras. Relações Pode seguras. ser Isso. aquele amigo que tu... eu não vejo com frequência, mas é aquele amigo que se eu ligar para ele, eu sei que ele vai vir aqui e aí vai a sugestão que dentro daquela linha que o Maia estava trazendo, quem sabe, então, ir trocando essas facilidades do mundo moderno da informática por reencontrar esse amigo que não se vê há tempo. Ligar para ele, combinar o encontro e assim por diante. Relações que estão na nossa vida, mas que a gente vai deixando. São dormentes. Exato. Contribuindo, eu acho que isso vai muito dentro do que preconiza o envelhecimento ativo, que não é aquela visão de que a saúde está baseada meramente, que não é pouco, é bastante complexo, só na questão alimentar e na saúde física, né? Hoje a gente tem um entendimento, então, mais de cenário, tanto a nível Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, que o envelhecimento bem-sucedido ele precede essas relações que envolvem as questões de interação social e também de saneamento básico, que foi falado no início, questão de educação continuada e também das relações de segurança e acessibilidade. Então, veja bem como são, aqui eu falei 4 ou 5 preditores de uma saúde segura, qualificada, amorosa, né? O exercício físico ou a atividade física fazem parte disso. Mas se tu não tiver um entorno, se não tiver uma educação, se não tiver água potável, se não tiver condições básicas, tudo isso não dá conta. Daí a importância das políticas públicas e da sociedade como um todo, escalabilizar, aumentar essa informação e o poder que isso tem com pequenas atitudes, né? E com relação a ter uma alimentação, a gente não falou aqui sobre alimentação, né? As pessoas, eu vejo muita gente acessando suplementos, ômega 3, ferro, e não sei. O que a gente pode falar sobre essa questão de alimentação? De novo, Karen, aquela situação, né, de que a prevenção serve para várias patologias, né, não só para os quadros demenciais, mas, por exemplo, uma dieta adequada, uma dieta saudável, que hoje em dia é apresentada como o modelo, a dieta mediterrânea, né, como sendo mais adequada à prevenção de doenças cardiovasculares. E a dieta mediterrânea é bem conhecida, mas ela é muito rica, né, em verduras e frutas e carne de peixe, e sei lá. Mas, na verdade, é uma dieta variada e que realmente reduz o risco de doença cardiovascular. Isso também reduz o risco de quadros demenciais, esse tipo de dieta saudável. Essas dietas mais restritivas e que eventualmente estão mais... Eu realmente desconheço o papel delas, ainda não há estudos claros, né, que possam demonstrar claramente. Com certeza, a dieta mediterrânea é a única que tem sido apontada como capaz de prevenir riscos cardiovasculares. E se for ver, ela, na verdade, é uma dieta muito no modelo das nossas avós, lá, né, com uma variedade de verduras, frutas e a carne em quantidades razoáveis. Eu tive agora, recentemente, na Itália e a gente estava observando lá, eles comem muita massa, né, e muito pão, e, no entanto, eles não têm o peso, não são obesos. A gente não vê a obesidade frequente, né, sobrepeso. Eles têm outra, na verdade, a quantidade do que se alimenta é diferente, né, a capacidade de usufruir dos alimentos de uma maneira saudável e uma dieta variada é diferente. E sem contar que eles fumam muito, também abri um parênteses aqui, e apesar disso o risco cardiovascular não é alto. E tem o vinhozinho também.
E o exercício com as mãos, quando fala. Exatamente. E a atividade física. Eu acho que é aí Bem que lembrado. compensa. Aí é que compensa. Mas a grande dificuldade dos estudos em relação a dietas específicas é que a dieta é um componente da vida. Sim. A pessoa então Perfeito. entra numa dieta, mas e a atividade física, e o convívio social, e o grau de educação. Então tudo isso vai contando, né? E a sua relação com o ambiente. Sim. Então, tá muito complicado a gente conseguir, talvez estudos mais longos e mais robustos com o tempo venham a trazer isso, mas tem que se isolar cada fator que contribua. Tem todo um contexto aí, isolar né? isso para que se possa chegar a uma conclusão. Né? Em relação às perguntas específicas, o pessoal sempre, né? Mas o ômega 3 ajuda a prevenir Alzheimer? Tipo, o ômega 3. O ômega 3 está na carne de peixe, né? Ele é muito rica em ômega 3. Eu digo para as pessoas é o seguinte, então vai lá e compra e come a carne do peixe, né? Que tem o mesmo valor. Porque se o catuaba ajuda, se o ginkgo biloba Ginkgo ajuda, biloba, na verdade, exatamente, é. não existe nenhuma substância, né, cara, que tenha mostrado capacidade de fazer prevenção que vale a pena usar como prevenção. Inclusive anti-inflamatórios já foram cogitados com esse objetivo, mas os testes que foram feitos também não mostraram benefício, porque justamente os estudos são de curto prazo e a doença começa muito tempo antes, como a gente falou. Sim. O que é importante, na verdade, não é uma coisa que nós vamos tomar, não é uma bebida que nós vamos... Se o chá verde, se não se... Não é essa a linha que tem que se seguir, né? É justamente o estilo de vida de uma maneira geral. O Eduardo lembrou bem, não é um fator só, né? Vários aspectos. Então, a atividade física dentro dessa prevenção de doenças vasculares, a interação social e o aprendizado constante, isso sim tem capacidade de prevenir. E não uma planta ou uma coisa As pessoas... isolada. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os mitos que cercam, porque agora a gente falou de ginkgo biloba né, catuaba, pois tem outros mitos muito grandes. É verdade que as mulheres são mais acometidas do que os homens, as demências? Tem muitos outros mitos a respeito disso, pois nós vamos falar no próximo bloco. Porque agora vamos ouvir mais um pouco da Marrom. Um beijo, até daqui a pouquinho.
Oi, queridos! Estamos de volta para o nosso terceiro bloco, depois de ter ouvido a rainha do samba, a nossa querida Alcione cantando Meu Ébano. Estranha loucura e você me vira a cabeça e me tira do sério. A gente falou lá no segundo bloco sobre o que fazer para prevenir a demência. Falamos então em evitar, né, tomar cuidados com relação às doenças cardiovasculares, como ter níveis mais baixos de colesterol, pressão arterial, né, evitar a questão do tabagismo, excesso de álcool, ter a mente mais ativa, buscar as novidades, né, buscar o conhecimento, fazer cursos, viagens, atividades, exercícios físicos, preferir uma dieta mais saudável, especialmente a dieta mediterrânea, dormir bem, sociabilizar, né, buscar vínculos mais reais, não tantos os virtuais, né? E agora eu vou propor então aos nossos convidados, o Dr. Alberto Maia, o Dr. Eduardo Sabe e a Daniela Stein, aqui que a gente converse sobre os mitos ou verdades que andam por aí falando a respeito das demências, especialmente o Alzheimer, que entre elas é aqui a maior, a que tem a maior incidência, né? Muitos falam, por exemplo, que as mulheres são as mais acometidas. É verdade, doutor Eduardo? Aquelas perguntas aparecem na tela, assim, né? É mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Então, infelizmente é verdade. As mulheres têm maior risco de Alzheimer, e isso tem a ver com a parte genética também, tem a ver com o estilo de vida também. Não é uma diferença tão grande, isso é importante que a gente saiba, mas é 1,5 mais vezes, 1,5 a 2 vezes mais do que os homens. Tá? Então, as mulheres têm que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Maia, para provocar ele, numa palestra que vi, achei muito legal a palestra. Todo velho vai ter Alzheimer? Isso é mito ou é verdade? Esse é o mito principal, né? O Eduardo lembrou, porque isso é o que a gente precisa desmanchar, né? Que o envelhecimento seja o sinônimo de perda de memória ou de adoecimento, né? Ou de demência. O que acontece? Todo paciente com Alzheimer tem perda de memória, mas nem todo idoso com alteração de memória significa que seja a doença de Alzheimer. Como eu disse no início, né, muito pelo contrário, a minoria dos idosos vai ter doença de Alzheimer. Como é que funciona? A partir dos 40 anos, a gente tem uma queda, 35, 40 anos, a gente tem uma queda da memória recente, da memória imediata, né, que isso é normal para todo mundo. Então, tem o famoso teste que a gente sempre usa, que é a repetição da lista de palavras, né, a Daniela conhece. A partir dos 35, 40 anos tem uma queda no desempenho das pessoas, o número de palavras que elas conseguem evocar depois de ter ouvido a lista. Isso é um fenômeno que se observa, essa diminuição da memória. Se comparar, por exemplo, uma pessoa dessa idade com uma criança de 10 anos, a diferença na memorização fotográfica é muito nítida, é muito clara. Mas isso não significa demência, porque a pessoa tem outras estratégias em que ela compensa essa diminuição de várias maneiras, com maior atenção, desenvolvimento de maior atenção, maior treino, maior experiência, de modo que isso não tem repercussão na sua vida diária, isso não é demência. E isso não vai progredir para a demência na imensa maioria dos casos, né? A incidência da demência é realmente muito rara. Qual é o problema, né? O que gera essa confusão, que parece que nós temos uma epidemia de Alzheimer, está todo mundo com medo de que o Alzheimer vai pegar todo mundo e não tem como escapar. É justamente por isso. A fatia de pacientes com Alzheimer é de 1% aos 60 anos. Esse bolo de pessoas de mais de 60 anos, né, vamos dizer que é um bolo de aniversário. No tempo do Alzheimer, esse bolo era
de um tamanho bem pequenininho, né, de pessoas com mais de 60 anos, mas a fatia era de 1%. Agora esse bolo virou um bolo de casamento, né, porque as pessoas estão O envelhecendo. número de pessoas de 60 Agora, anos a aumentou. fatia, exatamente. A fatia de 1% continua lá, só que agora virou um pedação, né, do bolo. Então o número de casos aumentou, é por isso que se fala tanto, é por isso que a doença está tão presente. É um dos aspectos que a sociedade precisa se acostumar, né, é o aumento do número de casos de demência. Isso tem um custo social, né, isso tem um impacto na vida das pessoas e precisa ser abordado como tema de saúde pública. Mas do ponto de vista de risco individual, né, continua sendo pequeno e não se justifica. Por isso que é importante a pergunta do Eduardo, né, as pessoas acharem que pelo envelhecimento, só por isso elas desenvolverão quadro demencial. Ou, pior, né, as pessoas tratarem idosos como demenciados só porque estão esquecidos. Certo. E o Eduardo deve ter essa experiência também. Pessoas que chegam numa emergência, às vezes, né, confusas, que há 2, 3 dias não estão reconhecendo os filhos, estão reconhecendo onde moram. Então, e alguém mais apressado pode achar que só porque a pessoa tem 85 anos aquilo é normal. Né? Quando a gente vai ver, na verdade, o que tem atrás daquilo ali é uma infecção urinária, uma pneumonia, alguma outra condição clínica que está alterando o comportamento e a cognição de uma forma aguda. E tratada, vai reverter. Então, esse tipo de preconceito, esse tipo de mito é muito ruim, né, para os idosos e precisa que a gente ajude a desmanchá-lo o quanto antes. Né? Métodos tipo esses que realizam ginástica para o cérebro, essas novas tecnologias que realizam estimulação cognitiva dos adultos maduros, eles são eficazes? Olha, a gente pode encarar o treino cognitivo, né, a ginástica cerebral, no senso lato, quer dizer, qualquer atividade cognitiva, e no senso estrito. Existem estudos mostrando que o treino cognitivo, né, que é feito com psicólogas, fonoaudiólogas, ele realmente melhora o desempenho cognitivo dos idosos, realmente é capaz de evitar a progressão dos quadros de comprometimento leve para um quadro demencial. Agora, isso também serve para qualquer atividade que envolva, né, desafios ao cérebro. Eu lembro, deve fazer uns 20 anos, 25 anos, quando eu estava lá começando a estudar, uns 25 anos mais ou menos, que saiu um estudo que ele mostrava que qualquer intervenção cognitiva é melhor que nenhuma intervenção. Então poderia ser pelo jogo. Pois é, o pessoal fala muito do sudoku, palavras cruzadas. Qualquer. Isso se tornou assim meio que um... é mito ou é verdade que palavras cruzadas e sudoku ajuda? É verdade, né? Qualquer estímulo para o cérebro, uma academia cerebral, vamos chamar assim, é um estímulo cognitivo que vai te trazer mais conhecimento e vai ramificar as tuas interações dos neurônios. Os neurônios vão estar, de alguma forma... Isso, a neuroplasticidade e a reserva cognitiva. Qualquer desses jogos. Pode ser, inclusive, jogar canastra, jogar dominó, pode ser palavras cruzadas, pode ser pegar um livro, ler o livro. Então não é apenas a palavras cruzadas. Tu pode, por exemplo, ler eu estimulo isso aos meus pacientes. Leia um livro, ou ler um jornal, ou se assistir um noticiário, depois desliga a TV e discute aquela notícia com quem está do teu lado. Isso pode ser um jogo de futebol, pode ser uma música, para que tu faça aquilo render mais para a neuroplasticidade e para a reserva cognitiva. Tu vai juntando, então, o arcabouço. Não existe nada que mostre que só as palavras cruzadas, por exemplo. Todo estímulo cerebral. Não adianta passar o dia fazendo palavras cruzadas. Isso não é a solução. Exatamente. A inclusão social é importante, né? Essa interação com o outro vai dar essa neuroplasticidade e vai qualificar essas relações. Sim, pensa todo dia fazendo palavras cruzadas na cama, comendo doce. Sozinho. Sozinho. Não vai adiantar, vai ser ruim. É o problema da avaliação. O professor Esquerdo, no livro dele, o Memória, ele tem uma frase que diz que a melhor ginástica cerebral é justamente a leitura, né? O Eduardo lembrou, porque a leitura ela é capaz de trazer, ao mesmo tempo, exige um esforço do cérebro, né, de identificação dos símbolos e tal, e visão e tudo, e ao mesmo tempo de recebimento de novidades, né, recebimento de informações novas.
E aí, nesse sentido, qualquer atividade que trouxer informação nova, né, que trouxer material novo para o cérebro, pode ser encarado como uma ginástica cerebral. E é importante que a gente não feche em palavras cruzadas, porque às vezes chega um familiar com o paciente no consultório e diz: eu já falei para ele fazer palavras cruzadas, já comprei, e eles não querem. E aí tu pergunta: por que tu não faz? Porque eu não gosto. Eu não gosto de palavras cruzadas, mas ele gosta de uma outra coisa, como, por exemplo, uma leitura, como, por exemplo, falar de futebol, escutar para futebol e discutir, ótimo. como, por exemplo, ir na praça e jogar dominó. Ok? Está trazendo uma questão fundamental, um mito aqui, ó. Achar que a comunicação com a pessoa que tem um prejuízo ou já tem um diagnóstico de um tipo de demência ou até mesmo Alzheimer, não se fala com ela, se fala com o outro. Quando a gente escuta o outro, a gente tem a possibilidade de levar para o outro e ele ser protagonista, né? Ele estar protagonizando a sua história. Então, o mito é a gente falar com o outro. A gente vê isso nas lojas, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso dentro dos consultórios, a gente vê isso na sociedade, que tira essa dignidade e essa prática permanente que é manter o sujeito, porque ele não ficou velho de repente. Ele não ficou, esse também é outro mito, né? Ele não ficou velho de repente tem demência hoje. Ele tem uma história de vida e essa história tem que ser conhecida por todos nós. Ou seja, quem tem Alzheimer, ele consegue compreender o que se passa ao redor. Ele não perde essa compreensão, esse entendimento. É isso? Depende. Daí tem a evolução, o estágio do Alzheimer, né? Mas uma coisa que em todo paciente de Alzheimer até o final é como tu consegue perceber as emoções dele. E aí entra a nossa capacidade de ter empatia também. Para que a gente possa, naquele momento, saber se aquilo que tu está oferecendo é favorável ou não, porque ele pode expressar naquela emoção. Pode expressar como agitação, por exemplo. E a agitação pode... Mas por que ele está agitado? A gente começa a tentar entender. E olhando a reação emocional dele, a gente consegue ter um ganho muito grande, uma direção do que a gente está fazendo. Porque às vezes pode ser que ele não sabe que está com calor ou com frio, ou que o ar-condicionado está muito em cima dele, ou não sabe que está com fome. A gente ouve falar com relação à doença de Alzheimer e outras demências, que o primeiro sintoma é o esquecimento. É verdade? Pro Alzheimer, sim. Como o Maia falou no início, existem vários outros tipos de demências. A característica da doença de Alzheimer é essa. O primeiro sintoma vai ser memória. Existem outras que vai ser o último. E aí vem aquela questão, né? Mas o que fazer com o idoso o que a família está observando perda de memória, o que o idoso está preocupado com a sua própria memória, né? Qual é o primeiro passo, né, cara? Isso é importante. A gente sempre recomenda começar pelo clínico geral, né? Pelo geriatra ou pelo médico de família, para que justamente ele faça uma primeira abordagem, né? Uma primeira avaliação olhando o todo da pessoa, né? E aí a partir dali vai identificar as causas mais frequentes daquelas alterações, se tem humor depressivo, se não tem, se tem alguma alteração de tireoide, ou se não tem. O clínico geral, o médico de família ou geral tem que ser a porta de entrada. De entrada. E evitar, essa é uma recomendação geral, né? Mas que via de regra se aceita, é evitar a ida direta aos especialistas, por exemplo. Tem que ser uma situação muito específica, que está muito evidente. Porque justamente isso, né? A quantidade de fatores que pode interferir na memória do idoso é tão grande, né? Assim, que a maioria delas são manejáveis e um clínico geral tem toda a condição de fazer essa avaliação e dar o melhor encaminhamento. Existe, não sei se é mito ou é verdade, de que o diagnóstico da demência é muito difícil. Isso é real? Olha, eu não sei qual a impressão do Eduardo, mas assim, na verdade é um diagnóstico feito baseado em critérios internacionais, critérios bem claros, são critérios clínicos, né? É baseado no comportamento que está sendo apresentado pelo paciente, a descrição que a família faz e no exame físico do paciente. Os exames, né, eles entram para a gente ajudar a descartar outras doenças que possam produzir quadros semelhantes. Então, eles são importantes. Mas, seguindo esses critérios, não é o diagnóstico fácil, porque tem várias doenças parecidas, um diagnóstico diferencial que a gente chama, né, que precisam ser descartadas. Mas, de qualquer maneira, depende muito de uma avaliação global do indivíduo. As pessoas se angustiam um pouco porque querem fazer um exame que diga, assim, tu pegue, abra o papel do laboratório e diga, você está com Alzheimer, você parece estar... Não, isso não existe.
tem algumas pesquisas que buscam fatores que são mais propícios ao Alzheimer e que podem nos reforçar o diagnóstico, mas Sim. que nem o Dr. Maia falou, tem que fazer uma exclusão. É mais por exclusão, É então. mais por exclusão. Do que... O que a gente tem de diagnóstico mesmo é uma biópsia cerebral que mostra a alteração que o Alois Alzheimer, lá no início, identificou e colocou o nome dele na doença. Isso sim. Mas é algo que, claro, a gente vai fazer... Na prática, né, Tá. não teria... Vira e Fazer mexe, um a comentário. gente... Hã? Me permite? Claro. Porque eu acho interessante, assim, na minha prática como gerontóloga, educadora física, eu atendo muita gente. E uma das coisas que eu acho que, um dos, talvez, ingredientes dentro desse contexto é a gente pensar no tempo, no diagnóstico precoce, né, ou prodrômico, e a gente tem informação em função dessas múltiplas características similares, que muitas vezes é um prejuízo em função de diminuição da eficiência de vitamina B12 ou outras coisas mais que foram faladas. Então, se a gente tem o tempo para avaliar, e na minha avaliação na amnésia eu faço isso muitas vezes, quando o médico está em combinação e a gente tem essa relação na família, com a família, a importância, também outro mito, os médicos não são obrigados a saberem tudo, né? Os médicos são sujeitos também, precisam também de tempo para essa exclusão, precisam de parceria, e hoje, a nível de cenário mundial, a grande novidade é o trabalho conjunto. Nós precisamos trabalhar juntos e fazer mais pessoas capacitadas para entender essas questões de saúde que são tão amplas e tão tempo duram, né? Se 20 anos antes pode-se fazer o diagnóstico, ou ter o sintoma, não o diagnóstico, mas ter os sintomas, por que não trabalhar com essa prevenção e trabalhar mais horizontalmente, né? O que significa isso? É desconstruir paredes na área da saúde, na área do ambiente, nas áreas, porque até tem um estudo com os médicos, é um estudo na Associação Americana Internacional do Coração, em que os médicos, muitas vezes, eles se sentem pressionados, porque há uma responsabilidade ética e hierárquica, né, muito grande sobre o conhecimento do médico. Então, assim, nós temos que diluir esse conhecimento, aproveitar esse conhecimento fantástico, porque são profissionais da saúde importantíssimos, e trazer para os outros profissionais para que a gente possa fazer o que tu falasse, doutor Maia, em relação, ou Maia, como a gente costuma se falar, mas é a questão das terapias, das alternativas, das atividades complementares, que na verdade não são complementares, e que vão dar em conta, junto com a parte farmacológica, o apoio não farmacológico, que são os manejos no dia a dia, em casa, né? Nesse sentido, por exemplo, eu tenho muita informação nos meus pacientes quando eles fazem terapia ocupacional. O terapeuta ou a terapeuta ocupacional consegue me dizer como é que está evoluindo. Sim. Olha, está melhor nisso, está pior. Depois desse medicamento foi para esse lado, foi para aquele. Então é bem importante isso, né? Eu vou resgatar só uma história pessoal minha, quando a gente falava ali dos mitos, né, que todo esquecimento é Alzheimer, desse cuidado que a gente tem que ter e considerar também a história que a pessoa teve. Por exemplo, se aos meus 80 anos eu vou botar o pão no forno para assar e o pão torrar, não é porque eu tenho Alzheimer, porque cada vez que eu boto o pão no forno para assar e para torrar, hoje ele fica totalmente feio. Eu esqueço. Então, essa é uma característica minha. Então, isso não vai ser um sinal de Alzheimer aos 80, não é agora, na minha idade, não foi 10 anos atrás, nem a vez quando eu sempre fiz isso. Agora, um outro mito, cara, lembrando, né, Eduardo e Daniela, é o do que o idoso, todo idoso fica mal-humorado, né? Todo idoso é rabugento. Rabugento, ranzinza. Na verdade, o que acontece? Isso as pessoas usam até para, fulano parece um velho, fulano é mal-humorado, e faz essa associação como se fosse uma coisa de um determinismo. E na verdade é o seguinte, o que se chama de rabugento, de ranzinza, né, são sintomas muito típicos de um quadro depressivo, uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está com a sua irritabilidade aumentada. E por que eu falo isso? Porque a depressão, né, o humor depressivo, né, é muito prevalente entre idosos, né? Existem vários motivos. Na verdade, o envelhecer é um enfrentamento de perdas sucessivas em fases da vida diferentes. E aí entra essa questão daquele idoso que não tem a sociabilização muitas vezes, né? A questão da solidão é um dos fatores mais importantes. E qual é o impacto por que a implicação disso é o nosso tema de hoje, né? Porque o humor depressivo é uma das causas mais importantes
importantes de alterações cognitivas no idoso. E isso precisa ser lembrado. Então, essa empatia com o idoso, de tentar compreender o porquê dele estar com sintomas de maior irritação, menos paciência. Então, se isso não é um quadro depressivo que está instalado ali e que também pode estar explicando os esquecimentos que ele tem no dia a dia. E esse diagnóstico diferencial, né, o idoso com problema de memória em relação à demência e outras causas, os sintomas depressivos são muito importantes, né? E às vezes exige um manejo específico, né, do psiquiatra. Essa relação é tão importante que antigamente se chamava de pseudodemência, inclusive. Um quadro depressivo que a pessoa aparecia como um quadro de Alzheimer, mas não era. Era por uma depressão. Daí a importância, é bom porque a gente vai pegando ganchos, né? Vai trocando. A importância da gente estar tendo por cuidador e por esse boom mercadológico mais real do envelhecimento e as demências, né, e as prevenções dentro das demências, especificamente de Alzheimer, de cuidadores que cuidam, que se tornam pseudos profissionais, não tirando o mérito da experiência, mas que para ser um cuidador é necessário ter competências, ou seja, busque informação, busque orientação. O estresse para todos é muito grande, né? A gente não falou do estresse de uma maneira mais específica, mas a sobrecarga que a doença traz, ela não é só clínica, ela é econômica, ela é emocional, ela é espiritual. Então é importante a gente diferenciar o perfil dos profissionais, não para tirar as pessoas do mercado, que é necessário cada vez mais pessoas capacitadas, mas não pessoas ou profissionais protocolizados, ou seja, conhecedores de competências, mas sem essa empatia necessária e gostar de gente que fica velha. Né? Gostar do velho ser, né? Acho isso importante. Isso até é super importante porque a gente está num movimento em alguns estados, infelizmente em Porto Alegre isso também a gente está vendo agora, que está se evitando encarar a velhice. Então a nova moda que está surgindo aí é entender que o velho é uma juventude prolongada. Então tu olha como se a única coisa boa é ser jovem por mais tempo. Jovens por mais tempo, essa é a frase que está se utilizando para definir os velhos. E, na verdade, o jovem é uma coisa, adulto é outra, criança, jovem, adulto e velho. Então é uma tendência que é tão tristemente bom, deveríamos ser tão orgulhosos de chegar à velhice, né? Sim, porque aí tu coloca um valor positivo também, ao momento em que tu passa de uma faixa etária para outra. Da infância para a adolescência, da adolescência para a adultez e do adulto para o velho. Para a velhice. E tu possa olhar, tem coisas boas, tem coisas ruins, em qualquer idade. Em qualquer idade. Também vai ter a criança, que ela é uma criança chata, uma criança birrenta, enfim, que vai ser um adolescente chato, birrento, que vai ser aborrecente, um adulto e vai chegar lá na velhice assim né, também. Pessoal, né? Quem não se cuida, quem não tem acesso à saúde ou à educação, certamente, não é regra, mas a probabilidade de ter problemas como uma diminuição da capacidade de caminhar, que é um ato automático para a maior parte das pessoas, ou poder se autogestar nas atividades diárias, como se alimentar, higiene. Uma pessoa de 30 anos não pensa isso, é natural. Mas é necessário fazer essa equação matemática, investir nesse patrimônio da saúde de vida, porque vai ter um peso na saúde e nos cofres públicos e privados. Mas Altíssimo. principalmente vai ter um custo pessoal se nós não fizermos essa economia, esta reserva a partir dos nossos primeiros, desses 20, 30, a partir do momento agora, presente, né? Esta reserva, esta economia, mudando os nossos estilos de vida. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a nossa querida Mari, que esteve aqui na mesa, né, cuidando da técnica e cuidando da nossa live. Queria agradecer a presença do Dr. Eduardo Sabe, que é presidente da Abras, Rio Grande do Sul, do Dr. Alberto Maia, que é coordenador do grupo de apoio aos familiares, né, aos familiares do Hospital Moinhos de Vento. Queria agradecer a presença da nossa querida Daniela Stein, que é coordenadora do grupo de apoio a familiares da Abras, aqui de Porto Alegre. E queria passar a palavra a cada um de vocês para deixarem um recadinho, se puderem deixar os telefones de contato de vocês para os nossos ou alguma dica. Eu sei que a Daniela está com uns livros aí, né, para os nossos ouvintes. Por favor, fiquem à vontade. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aqui a alegria de estar junto com o Eduardo e com a Daniela, Karen, teu convite.
poder falar desse tema para um segmento jovem, né? É importante, pessoas, adultos jovens, porque a sociedade vem mudando e elas também vão enfrentar essas situações nas suas famílias e ajudar a desmistificar certas coisas, né? Como encarar o envelhecimento como processo de adoecimento. Há várias coisas que melhoram no envelhecimento e uma delas é a capacidade de empatia, né? E a generosidade. Os idosos são muito mais generosos, muito mais empáticos. Isso é uma coisa que a gente aprende vivendo experiências de vida, né? E se colocar no lugar do outro é uma coisa difícil. Está aí uma coisa que os idosos fazem bem melhor, né? E lembrar disso, de que o envelhecimento também traz aprendizagem